Em uma ilha banhada pelo vasto oceano e envolta em mitos ancestrais, vivia uma jovem destemida chamada Koana. Desde pequena, ela ouvia as histórias sagradas contadas pelos anciãos de sua vila. Narrativas sobre deuses marinhos, ilhas flutuantes e espíritos das águas que guiavam os corações corajosos. Koana, com seus olhos brilhantes e inquietos, sentia em cada batida do mar o chamado para uma aventura que ultrapassaria os limites do conhecido. Certa manhã, enquanto o sol despontava no horizonte, tingindo o céu com cores quentes, Koana caminhava pela praia, sentindo a areia entre os pés e o murmúrio sereno das ondas. Foi então que ela encontrou uma concha reluzente, diferente de todas as outras, cuja superfície parecia conter a dança dos recifes e os segredos do oceano profundo. Ao segurar a concha perto do ouvido, ouviu um sussurro que a convidava a embarcar numa jornada em busca de um antigo tesouro. A Lâmina dos Ventos, um artefato mágico que, segundo a lenda, tinha o poder de restaurar o equilíbrio entre os elementos e proteger a ilha de perigos iminentes. Determinada a descobrir o destino que o mar lhe reservava, Koana decidiu aventurar-se além do Recife, onde as ondas se erguiam como guardiãs do desconhecido. Com a bênção dos anciãos e o encorajamento dos mais velhos, ela subiu a bordo de uma canoa esculpida pelas mãos habilidosas dos artesãos locais. Ao remar em direção ao horizonte, a imensidão do oceano a envolvia em um abraço de mistério e liberdade. Cada remada parecia sincronizar seu coração com o bater das marés. Em meio ao azul profundo, ela vislumbrava a silhueta de ilhas distantes, como se fossem portais para mundos de magia. Durante a travessia, Koana enfrentou desafios que testaram sua coragem e resiliência. Tempestades repentinas surgiram, lançando ondas ferozes contra sua pequena embarcação. Em um desses momentos de perigo, quando o céu se cobriu de nuvens carregadas e o vento uivava como um lamento antigo, Koana recordou as palavras dos anciãos. A verdadeira força mora dentro de ti. Assim como a luz do sol surge após a noite mais escura. Com essa convicção, ela manteve firme o leme, e com a ajuda das forças da natureza que pareciam reconhecer seu espírito puro, a tempestade gradualmente se dissipou, revelando um céu estrelado e uma calma restauradora. Logo após a tormenta, Koana deparou-se com uma enseada de águas cristalinas que lhe parecia ter saído diretamente das canções dos deuses. Naquele refúgio esquecido, ela ancorou sua canoa e passou alguns dias para se recuperar e meditar sobre as pistas deixadas pelo destino. Em longas caminhadas pelas margens onde o mar beijava suavemente a areia, Koana descobriu pequenas grutas adornadas com inscrições enigmáticas e símbolos antigos que falavam da conexão íntima entre o ser humano e os ventos, as marés e os espíritos do oceano. Cada nova descoberta fazia seu coração vibrar com a certeza de que seu destino estava intrinsecamente ligado à harmonia deste vasto universo marítimo. Durante este período de recolhimento, Koana conheceu Ailane, um jovem pescador de olhar sereno e sorriso tranquilo, que se encantava tanto pela magia do mar quanto ela. Ailane contava histórias de quando era criança, ao som dos contos passados por gerações, mantendo viva a tradição dos ancestrais que ensinavam a respeitar e compreender os segredos do oceano. O pescador, com sua sabedoria prática e delicada conexão com a natureza, ofereceu a Koana não apenas companhia, mas também conhecimentos esquecidos sobre como ouvir a linguagem dos elementos. Juntos, os dois passaram horas observando as estrelas refletirem no mar e as ondas registrarem mensagens que somente os corações dispostos a ouvir poderiam decifrar. Mas a jornada estava apenas começando. Reabastecida pelo tempo de aprendizado e convivência, Koana retomou seu curso em direção a ilhas distantes, onde rumoreava-se que a presença do sagrado artefato estava mais próxima. Em suas viagens seguintes, a natureza revelou múltiplas faces: belíssimas praias de areias negras formadas por erupções vulcânicas, recifes de corais que brilhavam em uma sinfonia de cores e florestas tropicais cujas copas sussurravam lendas milenares. Cada local parecia ter sua própria personalidade, como se cada elemento contribuísse para a grande tapeçaria que era a vida na ilha. Durante uma travessia noturna, guiada pelo suave brilho da lua cheia e pelo murmúrio dos tambores distantes de uma celebração em uma ilha vizinha, Koana adentrou uma região do oceano onde as águas revelavam mistérios jamais vistos.
Foi nesse cenário encantado que ela encontrou, pela primeira vez, a presença dos espíritos ancestrais em forma de luz cintilante. Esses seres etéreos flutuavam ao redor de sua canoa, como se quisessem guiá-la até um destino inesperado. Em um instante de pura magia, uma delas se materializou de forma mais intensa, mostrando a Koana visões de um futuro onde a desarmonia entre os elementos ameaçava não só a paz da ilha, mas o próprio equilíbrio do mundo natural. A visão era inquietante. Tempestades intermináveis, ventos furiosos e um mar agitado. Tudo resultado da perda do equilíbrio entre a luz e a sombra, entre o fogo interior e a paciência das águas. Koana compreendeu, então, que a lâmina dos ventos não era somente um instrumento de proteção, mas um símbolo da união entre os elementos, capaz de restaurar a paz e a harmonia caso as forças do caos se instalassem. Esse encontro reforçou sua convicção de que sua missão era urgente. Não se tratava apenas de buscar um tesouro, mas de preservar um legado de sabedoria que protegia a vida em sua forma mais pura. Ao chegar a uma ilha remota, conhecida como Mahana, Koana se viu diante de um cenário de uma beleza arrebatadora. A costa era moldada por penhascos cobertos de vegetação luxuriante, e cachoeiras caíam em piscinas naturais, onde a água parecia dançar em um espetáculo hipnotizante. Ali, ela encontrou um povo que preservava as antigas tradições, guardiões de rituais que celebravam a união entre o homem e a natureza. Recebida com honras, Koana aprendeu que, para encontrar a lâmina dos ventos, era necessário participar de um antigo ritual de purificação. Esse rito envolvia a meditação ao som do gongo das marés, danças que imitavam o balanço das ondas e cantos que invocavam a bênção de Tefana, a deusa dos mares. Durante os dias que se seguiram, a jovem se entregou de corpo e alma ao ritual, participando de cerimônias que a conectavam diretamente com as divindades da água. Em cada entoado, ela sentia o poder ancestral percorrer suas veias, levando-a a compreender que a verdadeira comunicação com os elementos exigia humildade e respeito. Numa dessas noites, enquanto acendiam tochas nas margens da praia para iluminar a dança sagrada, Koana experimentou uma sensação indescritível, como se o próprio oceano sussurrasse segredos de tempos esquecidos, e ela se tornasse parte daquele ciclo eterno de renovação. Em meio a esse aprendizado, uma lenda antiga se fez presente. Os anciãos de Mahana falavam de um tempo em que os ventos não eram mensageiros, mas deuses que caminhavam entre os homens, trazendo consigo a sabedoria das eras. Segundo a lenda, a lâmina dos ventos fora forjada pelas mãos dos próprios deuses, em uma época em que o equilíbrio entre os elementos era celebrado em cada amanhecer. Porém, com o passar dos séculos, o artefato foi perdido, desaparecendo nas profundezas de uma caverna submersa, cuja localização somente os espíritos guardavam em segredo. Essa revelação incendiou em Koana um novo fervor. Ela não estava apenas procurando por uma lâmina, mas por um elo perdido entre o divino e o mortal, um símbolo do compromisso da humanidade com a natureza. Munida desse novo conhecimento e abençoada pelos rituais, Koana partiu novamente em direção a um destino que agora se mostrava mais claro: a caverna do Recanto da Maré, onde, segundo as lendas, o tempo parecia dobrar-se sobre si mesmo. O caminho até esse destino era repleto de perigos e enigmas. Ela teve que enfrentar uma série de desafios naturais que testavam sua inteligência, seu instinto e sua conexão com os elementos. Entre eles, estava a travessia de um labirinto de corais, onde correntes traiçoeiras e formas de vida marinhas luminosas confundiam os sentidos, e a passagem por um estreito cânion molhado, onde o eco das águas criava ilusões de vozes fantasmagóricas. Nessa última etapa da jornada, Koana aprendeu a decifrar os sinais que a natureza lhe enviava. Cada onda, cada brisa e cada raio de sol era uma comunicação sutil dos ancestrais e dos espíritos do mar. Durante a travessia, ela se lembrava das palavras de seu mentor Ailani, que a ensinara que a sabedoria do oceano residia no equilíbrio entre a paciência e a ação, no ouvir e no interpretar. Guiada por essas lições, ela chegou finalmente à entrada da mítica caverna. Sua porta natural, adornada com símbolos de conchas, ondulações e desenhos que pareciam ter sido gravados pela própria água, transmitia o sentimento de um portal para outra dimensão,
onde o tempo e o espaço se entrelaçavam. Naquele instante, Koana descobriu que o verdadeiro significado da lâmina dos ventos era unir opostos: a luz e a sombra, a calma e a tempestade, o divino e o terreno. Essa epifania a impulsionou a buscar novas formas de ensinar que o equilíbrio não era algo a ser conquistado apenas com rituais grandiosos, mas também através do entendimento das emoções humanas, dos medos ocultos e das esperanças renovadas que cada ser carregava dentro de si. Com o passar dos anos, a história de Koana se transformou em uma saga que transcendeu fronteiras e despertou a consciência de muitas comunidades insulares. A Guardiã transformou a vila em um centro de sabedoria, onde a arte da escuta se combinava com as práticas ancestrais e a tecnologia, com respeito à natureza, era utilizada para registrar as histórias e rituais que tomavam forma sob o olhar atento do oceano. Ela colaborava com artesãos, músicos e anciãos para compor canções que ecoavam como hinos aos elementos, e cada nota musical contava a odisseia daqueles que haviam aprendido que a magia reside justamente na capacidade de ouvir a terra e os céus. Mais do que um mito, Koana se tornou uma inspiração viva. Sua trajetória demonstrava que a verdadeira força não se encontra apenas na coragem de enfrentar os perigos do mar, mas também na sabedoria de reconhecer a própria vulnerabilidade e na capacidade de transformar desafios em lições de vida. Ela ensinava que, embora o oceano fosse vasto e imprevisível, cada onda trazia consigo a promessa de renascimento e de novos começos. Sua história, contada sob o brilho ardente do sol e o sossego reconfortante da lua, continuava a inspirar gerações que viam na natureza não apenas um cenário, mas um organismo vivo ao qual pertencer e proteger. E assim, à medida que as marés seguiam seu curso incessante, a lenda de Koana e da Lâmina dos Ventos se transformava em um legado perpétuo. A cada nova alvorada, os habitantes da vila lembravam-se da força interior da jovem guardiã, do dia em que ela desvendou os segredos do oceano e assumiu seu papel como ponte entre o divino e o mateio humano. Suas palavras ecoavam como um lembrete de que a verdadeira magia estava na capacidade de enxergar a beleza em cada elemento, de transformar as adversidades em aprendizado e de viver em sintonia com os ritmos da natureza. Dessa forma, a saga de Koana continuou a se desenrolar, tocando corações e iluminando caminhos. E mesmo quando os ventos trouxessem desafios inesperados, a certeza de que a união com a natureza era a chave para restaurar o equilíbrio tornava cada jornada um capítulo memorável na lenda dos mares. Cada gaivota que cruzava o céu, cada onda que beijava a areia servia como testemunha silenciosa do compromisso daquela comunidade de honrar o presente legado, garantindo que a história de Koana, a guardiã dos ventos, jamais se perdesse nas marés do tempo. Em última análise, Koana nos ensinou que, assim como o oceano, a vida é vasto e misterioso, repleto de desafios e maravilhas. Sua aventura, da descoberta da concha encantada até o encontro com os espíritos ancestrais e o ritual de purificação, permanece como um eterno convite para que cada um de nós se aproxime da natureza e descubra em seu íntimo a força e a luz capazes de transformar o mundo. E é nesse espírito, guiado pelos ventos e embalado pelas marés, que sua história segue, inspirando corações a escutar o sussurro das águas e a trilhar, com esperança e determinação, um caminho de equilíbrio e amor pela vida.